Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de metrologia, né? Hoje a gente vai estar justamente fazendo uma verificação de tolerância de ajuste, né? O qual a gente vai estar verificando essa indicação aqui do 22F7, né? Entender aqui como é que funciona. Bom, primeiro ponto, 22F7, né? Tá ligado aí a duas características. O 22 é a referência, né? Diâmetro nominal, né? E o F7 trazendo a indicação da qualidade da tolerância, né? Ou seja, essa base aí indicada conforme a norma DIN, né, 286, né, dígito 1, né, seria justamente a informação aí da norma DIN e ISO também, né? Então nesse caso aí é muito comum, né, essas análises de tolerância tomando como base aí montagem, né, entre elementos, né? Então a gente vai estar justamente verificando aqui o valor máximo e mínimo, né, desse elemento. O valor máximo e mínimo, que já deixei ele aqui indicado, né, tá aqui os valores. E aí a gente vai confirmar de onde é que vem esses valores, né. O máximo ele vai ser justamente 22, né, que é o valor aqui nominal, menos, né, esse menos 20 aqui, né. Só que não é 20 milímetros, é 20 milésimos, né. Então ele fica da seguinte forma, né, ele fica 22, deixa eu botar aqui, ele vai ficar 22 menos 0,020, né? Ou seja, esse 20 ele é 20 milésimos de milímetro, né? Então 22 menos 0,020 vai dar igual a 21,980, né? Ou seja, esse aí seria o maior valor possível que essa peça poderia ter ali durante a sua fabricação, né? Da mesma forma que a gente também tem a indicação aqui do valor mínimo, né? Ou seja, o menor valor, né? O valor mínimo seria justamente 22 menos, né, 41 milésimos de milímetro, né, que é esse menos 41 aqui, né? Então ele fica da seguinte forma, 22 menos 0,041, o qual o resultado vai dar igual a 21,959 milésimos de milímetro, né? Então aqui a gente tem os dois valores indicados, o máximo e o mínimo, né? Observe o detalhe, né? O 22, por exemplo, se você fabricar essa peça com 22 milímetros, né, a peça ela vai estar errada. Veja que os afastamentos dela são todos negativos, né? Ou seja, o valor nominal ele não garante ali a dimensão, né, correta ali da peça, né? Ou seja, a dimensão correta da peça ela deve variar justamente entre o valor de 21,980 milésimos de milímetro até 21,959 milésimos de milímetro, né? Ou seja, qualquer valor dentro dessa faixa aí ele está correto. Lembrando sempre que o valor, né, intermediário, né, ele é o mais preciso, né, ou seja, tem uma maior confiabilidade metrológica, e é só tirar a média, né, entre o valor máximo e o valor mínimo, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de metrologia, né, novamente fazendo análise no que diz respeito à tolerância de ajuste, né. A gente no último vídeo falou aqui sobre a tolerância 22F7, e agora a gente vai estar falando sobre a tolerância 22H8, né? No próximo vídeo a gente vai estar verificando a questão da montagem entre as duas. Bom, então vamos verificar aqui os afastamentos, né, do 22H8, né? No caso aqui o H com letra maiúscula, né, ou seja, representando aí uma peça do tipo fêmea, né? E ele traz justamente aqui como afastamentos mais 23 e 0, né? O que significa, né, no que diz respeito à condição do afastamento máximo, né, ou seja, a tolerância máxima dessa fabricação seria justamente 22, né, mais 0,023, né, ou seja, 23 milésimos de milímetro, né? Então esse 23 aqui ele está representando milésimos de milímetro, né? Então 22 mais 0,023 vai dar igual a 22,023 milímetros, né? Ou seja, é o maior valor que essa peça pode ter ali enquanto sua fabricação, né? Ou seja, se você estiver analisando, né, a nível de controle de qualidade, esse é o maior valor possível, né? O maior valor tolerável, né? E o valor mínimo seria justamente 22, né, menos 0, mais 0, enfim, a gente coloca o 0 aqui mais didaticamente, né, mas não precisa, né? Então 22 menos 0 vai dar igual a 22 milímetros, né? Ou seja, o menor valor possível, né? Então essa peça ela teria justamente aqui indicações entre o valor máximo e o valor mínimo, ou seja, qualquer variação entre um e o outro ela vai estar dentro da tolerância, né? Ou seja, esse diâmetro aqui ele pode estar variando justamente de 22 a 22,023, né? Ou seja, é a possibilidade de variação desse diâmetro, o qual no último vídeo a gente viu a possibilidade de variação desse outro diâmetro, que no caso é do eixo,
E no próximo vídeo a gente vai estar vendo justamente a ação aí da montagem, né? Quais são as características de análise de tolerância aí da montagem, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos aqui da parte de tolerância de ajuste, né? A gente nos últimos 2 vídeos, né, a gente verificou, né, as características de afastamento máximo e mínimo, né, para o 22F7, né, referente a eixo, e 22H8 referente a furo, né? E aí agora a gente vai justamente supor a montagem, né? Ou seja, a necessidade de montagem dos dois elementos, né? Ou seja, o pino montando aqui nesse furo, né? E aí entra características específicas aqui da análise da tolerância, né? Então vou dar um foco aqui só para essa parte aqui da tolerância mesmo. A gente já viu no último vídeo máximo e mínimo dos dois, né? E o que acontece, né? Esses elementos, né, quando eles vão ser montados, né, principalmente em análise de projeto, é muito comum essa verificação de como é que a folga vai estar interferindo ali no ciclo, né, levando em consideração vibração, né, aspectos de rugosidade, né, se vai ter pressão num determinado ponto que possa vir a ocorrer vazamento, né, caso esteja ligado com algum fluido, né. Então você basicamente vai ter o elemento, né, tipo fêmea ali para montagem, e vai ter lá o elemento tipo macho, né, ou seja, o pino, para justamente fazer essa montagem ali no furo, né. Então é importante saber quais são as características que vão vir, né, que podem vir, né, provenientes da fabricação tanto do eixo como do furo, né. Porque pode ser que, dependendo da condição de fabricação, elas venham atingir um determinado limite onde a montagem vai ficar muito difícil, né? Então aí entra um ponto importante, né? Que é justamente antes da execução dos projetos ter a indicação de como é que vai ser a folga entre eles. Vai ser folga com ajuste, folga com interferência, ou se vai ficar livre, se vai ser prensado, enfim, tem vários tipos de características de montagem, né? Inclusive já vamos programar aí para o próximo ano a gente trazer um vídeo falando sobre isso aí, que é bem interessante. Bom, então nesse caso aí a gente tem as duas considerações. E basicamente o que é que a gente tem que analisar? A folga máxima e a folga mínima da montagem, né? Vamos verificar aqui a folga máxima primeiro, como é que funciona, né? A folga máxima da montagem, ela funciona da seguinte maneira. É justamente a diferença entre o menor valor do eixo e o maior valor do furo, né? Ou seja, é a subtração do maior diâmetro do furo menos o menor diâmetro do eixo, né? Vou colocar aqui com a fonte menor para poder caber aqui certinho. Então, vou botar aqui F max, né? Folga máxima. A folga máxima nesse caso aqui seria justamente 22,023, que é o diâmetro maior do furo, menos o menor diâmetro do eixo, ou seja, 21,959. Né? Então, a diferença entre esses dois elementos aí vai gerar a folga máxima. Né? Então, 22,023 menos 21,959, né, vai dar igual... Deixa eu só corrigir aqui, o cálculo ficou errado. 22,023 menos 21,959, né, vai dar igual a 0,064, né? Ou seja, 64 milésimos, né, de milímetro ali de folga, né? Então isso aí seria a condição da folga máxima, né? Então entra aquela situação, né? Será que essa folga máxima ela vai gerar uma vibração, né? Vai gerar um vazamento, né? Enfim, né? Analisar como essa folga máxima pode estar interferindo ali no projeto. Da mesma forma que a gente tem a folga máxima, tem a folga mínima também. Então, vou colocar aqui do lado, né, F mínimo. Nesse caso, a folga mínima é justamente o menor valor do furo, né, nesse caso é 22, menos o maior valor do eixo, né, que no caso é 21,980. Né? Então, subtraindo os dois valores, a gente vai encontrar, né, justamente 0,020, né? Ou seja, seria aí a indicação aí da menor folga, né? Ou seja, 20 milésimos de milímetro ou 2 centésimos de milímetro, né? Vou deixar aqui como 2 centésimos de milímetro. Então essa aí seria a folga mínima, né? Então, será que essa folga mínima ela tem interferência ali no ciclo, né? A gente observa que pela folga, né, desses elementos aí tem até uma folga
considerável, né? Não é algo difícil de montar, né? Mas o importante é saber se para o projeto essas condições de folga, né? Tanto máxima como mínima, venha a ter interferência. É um detalhe importante. Nessa análise de folga, é sempre a relação do furo menos o eixo. Furo menos o eixo, né? Por quê? Vamos supor o seguinte. Exemplo, nessa folga mínima que a gente está verificando aqui, que foi a última que a gente verificou, vamos supor que o maior valor do eixo, supondo que o maior valor do eixo fosse 22,002. Ou seja, a gente teria 22 milímetros do furo menos 22,002 do eixo. Ou seja, a gente teria um valor menor do que o outro na subtração. Então isso aí iria gerar uma interferência, ou seja, não haveria folga, né? Haveria ali uma interferência de 2 milésimos de milímetro, né? Ou seja, existe também montagens com interferência onde o diâmetro do eixo é maior do que o diâmetro do furo, né? Então também é uma condição de montagem que normalmente utiliza dilatação térmica ou contração térmica para que venha a ser montado, né, sem ter nenhum dano ali no objeto, tá bom? É isso, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu!